Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você vê aquela criancinha de 2 anos, aí você vê uma menininha de vestido branco de 5 anos, e de repente você vê um maiorzinho de 7 ou 10 anos, de mãos dadas, e aí você vê de um lado a mãe, do outro lado o pai. Você olha esse retrato. De onde vem isso? De onde vem a família? De onde vem tanta beleza? Essa é a pergunta. Bem-vindo ao Direto à Bíblia, tá bom? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ok? Hoje nós vamos abordar tudo sobre a família. Você sabia que se você não educar a sua família, o mundo lá fora vai educar? E de maneira completamente errada? Você sabia disso? Se você não educar aquela menininha de vestidinho branco, o mundo lá fora vai ensinar um monte de coisas erradas para ela e vai levá-la à perdição. É isso que você está ouvindo mesmo. Então, hoje nós vamos abordar tudo sobre família, ok? Então, fica conosco no canal até o final, tá bom? Porque o tema de hoje é fantástico, ok? Como eu disse, bem-vindo ao Direto à Bíblia, ao Recado de Paz. Aqui você aprende tudo de acordo com as Escrituras Sagradas, ok? A pergunta que eu estava fazendo no início, eu vou continuar ela. A família, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, de onde vem isso? De onde surgiu isso? Você acha que surgiu na mente de algum doutorado? De alguém que foi lá, fez um doutorado, um pós-doutorado e criou algo tão belo, tão bonito? Não. A ideia da família não é de mente humana. Você acha que a ideia da família vem de bilhões de anos? Você acha que a família surgiu porque a vida surgiu de uma ameba do oceano e aí veio graduativamente, surgiu, saiu da água, voou, foi para as árvores e depois desceu para a terra? Os símios? Você acha que a família vem de lá? Não, meu amigo. A família não vem de lá. A família, ela nasceu no coração de Deus. É isso que você ouviu. O lar é o lugar em que, pela graça de Deus, os princípios genuínos do cristianismo são postos em prática. Seus valores são transmitidos de geração após geração. Pergunta para o seu pai, pergunta para a sua avó, pergunta para a sua bisavó, estude a sua genealogia e você vai ver a sua história. Você vai ver aonde você nasceu. Você é algo muito especial. Por quê? Porque um dia você nasceu na mente do Criador do universo, amigo. É isso mesmo, tá? Você nasceu na mente de Deus. Como diz o Salmo 43, Senhor, o Senhor é o Criador do universo. O Senhor é o Criador da vida. Por isso eu te louvo. Você sabe que duas coisas lá no princípio da criação, tá? Duas coisas. O sábado e a família, tá? São representados os dons concedidos de Deus à família humana. Foram destinados a produzir alegria de repouso e dos familiares, independente do tempo, do lugar e da cultura. É isso que você ouviu, tá? Lá no paraíso, dentro do jardim do Éden, Deus criou a família. É algo sagrado. Outro ponto importante que as pessoas hoje, no século 21, não estão se apercebendo. A família, segundo Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, a família foi feita de forma a parecer-se com Deus o Pai, com Deus o Filho e com o Espírito Santo. Olha que interessante. A família se parece muito com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Pai, mãe, filhos. Olha que interessante isso. Assim, foi Deus que criou o macho e a fêmea. Juntos eles constituem o que nós chamamos de homens, humanos. A semelhança da divindade, ainda que ambos devam ser um,
eles não desempenham a mesma função. Olha que interessante, a função do pai é uma, a função da mãe é outra, a função dos filhos são outros. Olha que interessante. A função de Deus, o Pai, é uma, a função de Jesus Cristo, o Filho, é outra, e a função do Espírito Santo é outra. Você está vendo o paralelo perfeito? Por que existe a família? Porque a família, meu amigo, ela surgiu na mente do Criador do universo. O relacionamento matrimonial deve estar sempre subjugado àqueles que existem entre pais e filhos. O casal cristão compreende que no casamento ambos fizeram um concerto de se manterem fiéis um ao outro enquanto existir. Então perceba, a família é algo que surgiu no coração de Deus e é algo durável, é algo eterno. Sabia disso? Quando Deus criou os nossos primeiros pais dentro do Jardim do Éden, se eles não desobedecessem a Deus, Deus ia estender a terra, o Jardim do Éden, para toda a terra, e a humanidade seria uma grande família. Sabia disso? Pois é, fantástico esse assunto, né? Dentro do matrimônio, dentro do casamento, para que possam tornar-se uma só carne, duas pessoas devem dedicar-se completamente, lealdade um ao outro. Quando alguém se casa, corre todos os riscos e aceita todas as ocorrências relacionadas ao seu cônjuge. Como eu te disse, quando Deus criou o Jardim do Éden, colocou os nossos primeiros pais lá, Adão e Eva, tá? O plano de Deus era que fosse perfeito. Mas os nossos primeiros pais escolheram desobedecer a Deus. Deus então expulsou eles do Jardim do Éden. A partir dali, todo o relacionamento do casamento passou a correr todos os riscos. É por isso que você vê hoje o quê? A família o quê? Os lares o que hoje? Destroçados. Por quê? Porque quando um jovem, quando um casal se escolhe se unir, tá? Quando eles escolhem estar os dois juntos, quando um muda de ideia, acabou. Entendeu? O relacionamento entra numa situação terrível. Então tudo pode acontecer. O divórcio é o primeiro deles. Entendeu? As brigas também podem acontecer. Entendeu? Infelizmente, ultimamente tem acontecido o que? As tragédias, né? O feminicismo, né? Ou melhor, os homens, né? Achando que são donos das mulheres, acabam, quando elas tomam a decisão de se separar, eles acham que eles são donos dela. E aí eles acabam assassinando, né? Por isso que nós temos hoje o feminicídio, né? Virou uma pandemia, né? Podemos dizer assim, entendeu? Mundial, né? Muito triste isso. Mas nunca foi plano de Deus isso. O plano de Deus era que o casamento continuasse o quê? Até, no caso, que a morte o separe. Né? Esse era o plano de Deus, né? Depois do pecado. Porque antes do pecado, o plano de Deus era o quê? Que a família continuasse unida para sempre, né? Mas o matrimônio, o amor bíblico, é diferente do amor do mundo aí fora, tá? Quando a Bíblia fala do casamento, a Bíblia não esconde as tragédias do casamento, tá? Mas quando a Bíblia fala do casamento, ela fala do amor perfeito, tá? Relacionamento entre marido e mulher é como relacionamento entre a igreja e Cristo, que é o dono da igreja, ok? O amor marital significa devoção incondicional, cheio de afeto e intimidade de um para com o outro, a qual estimula o mútuo crescimento da pessoa à imagem de Deus em todos os aspectos, físico, emocional, intelectual e espiritual, principalmente, né? Por que os relacionamentos estão hoje truncados, quebrados, lágrimas? Por que tudo isso? Porque não há o quê? O espiritual. A jovem, tá? O jovem, quando eles se casam, eles não param para pensar que é para sempre. Entendeu? Que é até que a morte os separe. Eles não param para pensar. Eles acham que, não, eu estou namorando, eu gosto dele, ela gosta de mim, vamos casar. Entendeu? Passou 2 anos, 5 anos, não deu certo, a gente larga e arruma outro. Aí vem as tragédias.
né, vem as tragédias. Mas Deus queria o quê? Que o físico, o emocional, o intelectual e o espiritual, principalmente, estivessem unidos dentro do casamento. Tá? A responsabilidade do casal, a responsabilidade individual de cada um dos membros da família é muito importante. Os participantes do concerto matrimonial devem também assumir a responsabilidade por seus próprio crescimento espiritual. Ninguém pode repousar sobre a força espiritual do outro. É por isso que é tão essencial, quando eu vou escolher alguém para namorar, eu tenho que escolher alguém da minha fé. Eu não posso, entendeu? Por exemplo, um católico casar com um crente. Não vai dar certo. Por quê? Porque as ideias são diferentes. Entendeu? Não pode um batista, entendeu? Casar com um adventista do sétimo dia. Não vai dar certo. Por quê? Porque as ideias são diferentes. Entendeu? Já vai começar os dois com ideias diferentes. E aí, quando chegar o momento de ter filhos, a situação vai complicar mais ainda. Por quê? Porque os filhos, entendeu? Quando eles nascem, para onde que eu vou levar eles? Para a igreja católica? Ou para a igreja crente? Para a igreja batista ou para a igreja adventista do sétimo dia? Você está vendo? Já começam os problemas aí. Então não posso, né? Os participantes do casamento, eles têm que ter as mesmas ideias. Eles têm que pensarem juntos. O alvo tem que ser a Bíblia. Porque se eu, como cristão, resolvo seguir a Bíblia, eu estou seguindo o que Deus pede. Eu seguindo o que Deus pede, não vai ter problema, porque eu vou pensar igual ao meu cônjuge. Meu cônjuge vai pensar igual a mim. Por quê? Porque nós seguimos o que Deus pede. A dominação entre o casal, um querendo dominar o outro, através do poder, da manipulação, da destruição da individualidade, o matrimônio ao longo dos séculos acaba virando o que nós estamos vendo hoje, né? Uma tragédia. Por quê? Porque um quer dominar o outro. A centralização em si mesmo tem feito reduzir-se grandemente a aceitação e o apreço e o amor de um pelo outro. Quando o homem quer dominar a mulher, não vai dar certo. Quando a mulher quer dominar o marido, também não vai dar certo. Nós temos que entender que Deus criou seres humanos livres, mas Deus colocou dentro do casamento, ok? E dentro do casamento eu devo amar a minha esposa, ela deve me amar, mas eu não posso manipulá-la, eu não posso dominá-la, eu não posso querer que ela faça os meus desejos. E nem eu fazer os caprichos dela. Nós temos que, num relacionamento de amor, um ajudar o outro. Entendeu? Através do amor, um ajudar o outro, um colaborar com o outro. Ok? O casamento, ele é monogâmico. Provê aos cônjuges o senso de que um pertence ao outro. E este fortalece a sua intimidade e vinculação. A relação monogâmica entre o homem e a mulher, tá? Reflete de modo mais claro o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, entre os indivíduos e Deus. Você está vendo por que o relacionamento ele tem que ser monogâmico? Entre o homem e a mulher, tá? Pense comigo, se o casamento fosse entre duas mulheres, a humanidade teria acabado. A humanidade não existiria. Pense, se o casamento fosse entre dois homens, a humanidade também não existiria. Por quê? Porque não há procriação. Deu para entender? Então o casamento, a mente que criou, ela não comete erros, meu amigo, tá? A mente divina, quando Cristo criou a terra, quando Cristo criou a família, quando Cristo com suas mãos criou Adão à sua imagem e depois criou Eva, entendeu? A sua esposa. Quando Deus criou o casal à imagem de Deus, Deus disse: crescei e multiplicai. Só dá para multiplicar
quando é um homem e uma mulher. Quando os dois são sexo feminino ou quando os dois são sexo masculino, não dá. Deu para entender? Não dá. A humanidade acabaria, haveria a extinção do homem, da humanidade. Você percebe? Nós temos hoje no século 21, não é novo isso, tá? Nós temos hoje no século 21, tá? Uma grande tentativa de querer forçar um relacionamento, entendeu? Entre pessoas do mesmo sexo, tá? Isso não é novo, isso tá agora no século 21. Mas se você olhar para trás, também já existia. Em Sodoma e Gomorra também já existia. Entendeu? Antes do dilúvio de Noé, um dos motivos pelo qual Deus mandou o dilúvio, né, que foi uma destruição em massa da humanidade, foi exatamente por causa dessa questão. Tá? Então, família, tá? No contexto bíblico, Gênesis, entendeu? No contexto do Novo Testamento de Mateus, no contexto das cartas de Paulo, no contexto de Apocalipse, a volta de Jesus com seus milhões de anjos para buscar a família. Dentro desse contexto, o casamento é algo sagrado. E o casamento é entre o homem e a mulher, tá? Qualquer coisa fora disso, o homem pode fazer. O homem pode criar as leis, tá? Os senados, a Câmara dos Deputados, entendeu? A Suprema Corte pode criar leis. Mas essas leis, elas não são aceitas pelo céu. Deu para entender? Essas leis, elas não são aceitas pelo céu. E preciso dizer algo para você. Os líderes, tá? Que as autoridades que votam essas leis, entendeu? Do relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, as autoridades que criam essas leis, que votam essas leis, os seus nomes estão sendo registrados pelos anjos nas cortes celestiais. E um dia do acerto de conta, esses líderes vão ter que prestar conta ao Criador da família, que é Deus. Você já pensou nisso? Haverá um acerto de contas. Haverá um juízo final. Mateus 24, 30 e 31, Jesus Cristo, a maior autoridade da família, porque foi ele que criou a família. Entendeu? Foi ele que criou a vida, tá? João 1, capítulo 1 diz que ele criou o universo, criou os mundos, criou os planetas e galáxias, criou a Terra e criou os nossos primeiros pais. Ele é a maior autoridade. Se você acredita, ele é a maior autoridade. Se você não acredita, ele continuará sendo a maior autoridade. E um dia você vai ter que prestar conta. Deu para entender? Você que faz as leis, você que é a autoridade que vota as leis, você vai ter que prestar conta. Entendeu? Dentro desse contexto. É importante, então, ressaltar que o ser humano, tá, foi criado, a família foi criado à imagem e semelhança de Deus. As escrituras sagradas caracterizam como pecado qualquer relação sexual praticada fora do casamento. Aqui nós entramos, então, numa outra questão, tá? Casamento, relacionamento familiar, tá? Está relacionado com casamento, ok? Não dá para eu querer, tá? Ter uma vida de relacionamento sexual fora do casamento, tá? Qualquer relação sexual fora do casamento é adultério, é pecado, tá? E é muito sério, tá? Esse é um dos motivos pelos quais os casamentos estão dissolvendo pelas nossas mãos, entendeu? Porque o marido não quer mais ser fiel à esposa,
a esposa não quer mais ser fiel ao marido, e aí um acaba traindo o outro, e aí acaba-se o casamento. E uma grande influência dessa questão das destruições hoje do casamento, das relações matrimoniais, é exatamente a mídia. Entendeu? Por que a mídia? Porque as novelas ensinam isso, os filmes ensinam isso, entendeu? Ou seja, em volta de nós, o celular está o tempo todo ensinando a infidelidade sexual, tá? As mídias hoje, elas estão carregadas, entendeu? De sexualidade. E aí o que acontece? O homem acha, não, perdeu a graça relacionar a intimidade com a minha esposa. A mulher pensa, não, perdeu a graça, entendeu? O meu relacionamento com o meu esposo, entendeu? E aí um começa a olhar para a grama do vizinho, um começa a olhar para o outro, né? Para os de fora, entendeu? Em vez de você se concentrar naquilo que Deus te deu, você começa a querer buscar fora, tá? Hoje, entendeu? Os grandes ditadores, né? Vamos dizer assim, da moda, entendeu? Que são jogadores de futebol, né? Casam e descasam, entendeu? Casam e separam, brigam e separam, e aí vem as brigas judiciais, vem aquela nojeira que nós conhecemos, né? Da ganância, entendeu? Por dinheiro, né? A preocupação não é mais os filhos, a preocupação não é mais o amor entre o marido e a mulher, né? Então nós vemos hoje o quê? A mídia ensinando um caminho errado, tá? E os pais acabam caindo. Sabe por que os pais acabam caindo? Porque os pais, o casal, eles não se preocupam com esse livro aqui, ó. O casal não se preocupa com os conselhos de Deus que criou o casamento. Se o casal passasse tempo junto lendo esse livro, o casal estaria seguro, protegido dentro do seu casamento e as crianças não sofreriam, tá? Eles seriam um modelo, um exemplo perfeito, entendeu? Do que é a família. Então o que nós estamos vendo hoje na sociedade é o quê? As famílias, por não seguir as orientações de Deus, estão seguindo caminhos errados, e aí os casamentos casam hoje, daqui 2 anos se separou. Antigamente era 10 anos, caiu para 5, agora já caiu para 2. É muito triste, né? Mas esse nunca foi o plano de Deus. Por isso, dentro do contexto bíblico, dentro dos 10 mandamentos da Bíblia, o 7º mandamento está relacionado com Deus proíbe o adultério. Deus proíbe a fornicação, o sexo antes do casamento, tá? O sexo fora do casamento, tá? São adultérios. Você sabia que quando um homem se une com outro homem, também é uma forma de adultério? Você sabia que quando uma mulher se une com outra mulher, também é uma forma de adultério? Pois é. Deus nunca vai abençoar uma relação aonde se vai contra os princípios que ele deixou estabelecido na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. Guarde isso, tá? Você pode ter suas ideias, mas lembre-se, se as suas ideias não forem de acordo com as ideias de Deus, você não receberá a bênção de Deus. E você não receberá a bênção de Deus para esta vida e não receberá a bênção de Deus para a eternidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse mundo, meu amigo, ele está chegando à reta final. O plano de Deus é uma eternidade para você. Mas essa eternidade, ela só vai começar quando Jesus voltar. E nós estamos bem próximo disso, viu? Por isso, o adultério é pecado. Adultério não é apenas pecado. O ato exterior, ao contrário, é também uma questão de coração que alcança profundamente o domínio dos pensamentos. Então veja, ó, o adultério não é só eu ir para a cama com outra mulher que não é a que eu casei. Entendeu? Adultério não é só eu ir para a cama com a namorada antes do casamento. Adultério é aqui. Quando eu planejo, quando os meus pensamentos
já está fora, já começou o adultério. Você está vendo a seriedade da questão? É muito sério, tá? Alguns pais ultrapassam as fronteiras que demarcam a expressão saudável de afeição para com seus filhos, tornando-se fisicamente, emocionalmente envolvidos em nível tão íntimo com eles, que o incesto foi proibido no Antigo Testamento. O incesto, tá? Levíticos 18, 6 a 29, tá? Deuteronômio 27, 20 a 23, tá? Deus condena o incesto, tá? 1 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 5, Deus proíbe o incesto, tá? O céu se entristece, choca, o céu fica chocado quando um adulto se envolve em relação íntima com uma criança, tá? Isso é um ataque ao céu. Você sabia disso? A gravidade do incesto é outro ponto muito gravíssimo dentro das escrituras sagradas, tá? Agora olha que interessante, no século 21, a sociedade olha para o incesto como um abuso grave e da prisão. Isso é seríssimo. Mas também é seríssimo, entendeu? O adultério. Quando o homem deixa sua esposa e arruma uma mulher fora do casamento. Também é gravíssimo diante de Deus quando um homem se une com outro homem. Quando uma mulher se une com outra mulher. Isso também é gravíssimo. Você está vendo? Ó, você saiu fora da proteção de Deus. É por isso que Deus não consegue derramar suas bênçãos. Tá? Outro ponto importante, dentro ainda do contexto do divórcio, Deus pretende que o casamento seja indissolúvel. Cristo afirmou que o modelo de casamento apresentado dentro do Jardim do Éden era o de uma união permanente. Jesus, no Novo Testamento, no capítulo 19, verso 6 de Mateus, Jesus fala ali do divórcio. Nunca foi plano de Deus que o homem separasse da sua esposa. No Antigo Testamento tinha-se o hábito de escrever uma carta de divórcio, né? Hoje, no século 21, você não precisa nem entrar na justiça. Se os dois concordarem, é só ir no cartório e assinar lá e se divorciar. Nunca foi plano de Deus. Deus se entristece muito com isso, porque nunca foi plano dele que os casais se separassem, que a família se divorciassem. Nunca foi plano de Deus. É por isso que no século 21 nós pagamos um preço tão caro. Por quê? Os casais se divorciam, os filhos ficam perdidos. Não sabe para onde vai. E aí, consequentemente, os filhos acabam entrando em caminhos tortuosos. Muitas vezes os filhos na juventude já partem para os vícios. Maconha, álcool, tabagismo, crack, e aí desgraçou a família para sempre. Então veja, ó, para não falarmos em coisas mais graves, suicídio, pais separados, filhos desequilibrados, muitos também vão para o suicídio. É muito triste, entendeu? Porque nunca foi plano de Deus que isso acontecesse. Como o casamento é uma instituição divina, a igreja tem em si a responsabilidade singular e solene, tanto no sentido de evitar o divórcio, quanto em que ele ocorrendo, de remediar, tanto quanto possível, as feridas causadas pelo divórcio. É papel da igreja. Deus deu a responsabilidade para a igreja, para cuidar dos doentes da sua igreja. Quando um casal separa, entendeu? Há uma dor emocional, entendeu? E a igreja, ela precisa apoiar, ela precisa acalentar espiritualmente. Deus criou macho e fêmea para serem diferentes uns dos outros e ainda assim se completarem. As escrituras sagradas condenam as práticas homossexuais em termos fortemente negativos.
tá? Levíticos 18, 22, Levíticos 20, verso 13, Romanos capítulo 1, Novo Testamento, versículo 26 a 28. Nesses textos, Deus condena o homossexualismo. Então, nós temos hoje, né, muitos casais, né, homossexuais querendo procurar as igrejas para ter a bênção do casamento, tá? Você pode até achar a igreja que faça isso, mas lembre-se, Deus nunca vai aprovar isso, tá? Por quê? Porque Deus criou o homem à semelhança de Deus e a mulher à semelhança da igreja. Casamento é entre um homem e uma mulher. Nós temos hoje algumas pessoas querendo defender o relacionamento de Davi, tá, com Jonatas. E muitos querem pegar esse texto bíblico, tá, para dizer que havia uma intimidade entre Davi e Jonatas. Amigo, Davi conhecia Deus. Davi conhecia as Escrituras. Jonatas conhecia a Bíblia. Jonatas conhecia as Escrituras. Tá? Esses dois, eles eram amigos. Ok? Não havia relacionamento íntimo entre eles. Tá? O que Jonas viu era que seu pai, tá, Saul, ele não tinha capacidade para ser rei de Israel. Jonas percebeu isso. Apesar de Deus o haver escolhido, Saul se afastou tanto de Deus, que até o seu filho Jonatas percebeu isso. Por isso, ele viu o que Deus viu. Deus pegou e chamou Davi, falou: ó, Davi, você vai ser o futuro rei de Israel. E Jonatas percebeu isso, entendeu? Tanto é que na mente de Jonatas era o quê? Davi, você vai ser o futuro rei de Israel, depois do meu pai, e eu vou ser o seu general, eu vou ser o seu ministro. Essa era a ideia de Jonatas, tá? É claro que Deus tinha outros planos, né? Deus permitiu que Jonatas morresse na guerra junto com o pai, e Deus colocou Davi como rei de Israel, simbolizando, aqui está o ponto, ó, simbolizando o grande rei eterno que virá, Jesus Cristo. Ele é o rei eterno e perfeito que vai governar essa terra por toda a eternidade. Ok? Então, não veja, tá, entre Jonatas e Davi um relacionamento de homossexuais. Não há base bíblica, não há base escriturística para isso, tá? Davi, ele conhecia Jesus, tá? Ele conhecia tanto Jesus que Jesus o chamou de o homem segundo o coração de Deus. Veja, Davi, tá? Chamado na Bíblia, tá, de o amigo de Deus. Tá? Davi jamais faria isso, tá? Por quê? Porque Davi conhecia o 7º mandamento: não adulterarás, tá? E o homossexualismo, tanto masculino como feminino, é uma forma de adultério, tá? Condenado pelo céu, tá? Ainda que o mundo hoje não queira ver nessa ótica, tá? Um dia haverá o acerto de contas e Deus vai cobrar isso. Só que Deus queria o quê? É muito mais fácil nós colocarmos o joelho no chão e pedir perdão para Deus. Senhor, eu tive esses pensamentos, mas eu quero parar com isso. Coloque seu joelho no chão. Eu quero parar com isso, Senhor. Me perdoe, me dê força para que eu possa constituir uma família. Ok? Dentro desse contexto, depois de haver criado Adão e Eva, Deus lhe concedeu domínio sobre o mundo. Gênesis capítulo 1, 26 e 2,15. Eles constituíram a primeira família, a primeira igreja, e assim foi a sociedade constituída sobre os alicerces do matrimônio e da família. Por que você acha que a Terra hoje, meu amigo, tem 8 bilhões de habitantes? Por quê? Porque lá na criação da Terra Deus diz: crescei e multiplicai-vos. Você está vendo? Então veja, ó, o plano da família, tá? O plano do alicerce da sociedade sempre foi a família. Ok?
Sempre foi a família, desde a criação da terra, há 6.000 anos, ok? O pai é um papel muito importante na família. As escrituras atribuem ao esposo e pai a responsabilidade de cabeça do lar, sacerdote da família. Colossenses 3, 18, 19 a 21. Ele se torna um tipo de Cristo, a cabeça da igreja. Você sabia que o pai, ele está fazendo o papel de Jesus dentro da família? Por isso ele é o sacerdote. E aqui tem um ponto importante, tá? Sacerdote, tá? Na Bíblia. Sacerdote na Bíblia não é o padre, não é o bispo, entendeu? Sacerdote da Bíblia não é o papa. Sacerdote na Bíblia é o pai, é o marido que ensina os seus filhos, ensina a sua família o caminho de Deus, o caminho do céu. Sacerdote na Bíblia é quando o pai, de manhã cedo ou no final do dia, abre as escrituras e leem a Bíblia para os seus filhos, para a sua esposa, cantam hinos a Deus. Esse é o sacerdote. Olha que fantástico! Você está vendo como estão ensinando coisas erradas por aí? É seríssimo! É seríssimo! Sacerdote é você, pai, que abre a Bíblia e leem para os seus filhos. Você é o sacerdote, não é outro, tá? O pai sábio gasta tempo com seus filhos. Com uma criança pode aprender muitas lições do pai, tal como respeito, amor pela mãe, amor a Deus, a importância da oração, do trabalho, da modéstia, do amor pela natureza e pelas coisas que Deus criou. Esse é o papel do pai, de ensinar isso na família, porque ele é o sacerdote. Lembre-se, o pai é o sacerdote do lar, ok? Esse é um ponto muito importante, tá? E a mãe? O papel da mãe é singular. O papel da mãe é algo que até os anjos invejam. Por quê? A maternidade é uma relação terrestre que melhor pode comparada para com Deus. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos, para que esses sejam capacitados para a vida mais alta, para a vida imortal. O papel da mãe é tão grande que um anjo, pensa, os anjos do céu não desejariam missão mais elevada. Pensa, mãe, se há uma missão que os anjos, milhões deles, gostariam de fazer, é fazer o papel de mãe, tá? O livro O Lar Adventista, na sua página 231, é fantástico em colocar o papel da mãe como um papel que os anjos gostariam de fazer, tá? O papel da mãe na família, ela é tão perfeito que é como se Jesus estivesse modelando o caráter dos filhos que estão nascendo e crescendo. É fantástico. Assim como a procriação não constituía direito exclusivo quer de Adão, quer de Eva, tampouco constituía a paternidade, essa responsabilidade também deveria ser compartilhada. O livro de Salmos 127, versículo 3, disse que a responsabilidade da família repousa sobre o pai e sobre a mãe, tá? Ou seja, o compartilhamento da educação é entre o casal. Detalhe, tá? Compartilhamento da educação é dentro do casamento, tá? Por quê? Porque o que nós estamos vendo aí fora, hoje no mundo, é o quê? Os casais separam, aí o filho fica um dia na casa do pai, outra semana na casa da mãe. 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe. Isso não é compartilhamento, tá? Não é compartilhamento diante de Deus. Por quê? Porque o pai arrumou outra mulher, já os costumes são outros. A mãe arrumou outra mulher, já os costumes são outros. E o filho fica o quê? Perdido. Tá? Deus gostaria que o plano original, que o casamento fosse compartilhado, o casal educando ali, o casamento, dentro do casamento, ok? A educação dos filhos é responsabilidade do casal.
tá? Uma prioridade dentro do casamento, a responsabilidade para com o Senhor, para com o outro cônjuge. Não tem os pais maior responsabilidade do que a relação que as crianças que trouxeram ao mundo. Deus vai cobrar dos pais a educação ou a negligência da educação dos seus filhos. Não é porque você casou, teve filhos, separou, entendeu? O filho foi com o pai ou foi com a mãe, e você fala, não, tudo continua certo. Não continua não. Quando Jesus voltar com seus anjos e assentar no seu trono, ele vai cobrar da mãe e do pai a educação dos filhos e a negligência que tiveram. A responsabilidade aqui também é grande, tá? Por isso, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil o que Deus estabeleceu. Casamento, até o fim, entendeu? Se você enfrenta problema no seu casamento, busque a Deus, busque os conselhos de Deus, os conselhos bíblicos, e aguente firme, meu amigo, tá? Você não tem garantia nenhuma de que deixando esse marido aqui, ou deixando essa mulher aqui, e arrumando outra, você não vai ter problema lá. Pelo contrário, meu amigo, você vai ter muito mais problema lá. Porque além dos problemas de lá, você não resolveu os problemas daqui. Você está vendo a seriedade? Então se você fala, não, eu vou separar para evitar problemas, você vai ter problema no novo relacionamento. Deu para entender? Você vai ter problemas lá também. E além de levar os problemas daqui para lá também. E os de lá também vindo para cá. Você está vendo? Então não funciona. Entendeu? Não funciona, não dá certo. Por isso o plano de Deus é muito mais perfeito, tá? Se você casou, tá? Foi abençoado por Deus, casou na igreja direitinho, tá? Seja uma bênção para a sua família. Se esforce, dê o seu melhor para o seu cônjuge, para os seus filhos, dentro do casamento. Porque você vai ter as bênçãos de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6 diz: a disciplina é um processo de discipulado, em que a criança é o aprendiz dos pais. Significa ensinar princípios importantes, tais como lealdade, verdade, justiça, coerência, paciência, ordem, misericórdia, generosidade e trabalho. Veja, essas responsabilidades que a criança precisa adquirir na sua infância até chegar à idade adulta, é uma responsabilidade que Deus deu aos pais, tá? Cabe a você. Isso aqui é muito importante, Veja, lealdade, verdade, justiça, coerência, paciência, ordem, misericórdia, generosidade e trabalho. Veja que nós estamos falando aqui da educação dos filhos. Nós estamos no século 21 e nós temos milhões de pais no mundo achando que a educação é responsabilidade da escola. Olha que coisa! Nós temos milhões de pessoas no mundo, de mães, achando que a responsabilidade de educação é do governo do estado, do governo federal ou da prefeitura. Veja, mães, educação é algo seu, do seu esposo. A tarefa de educar é dos pais. A tarefa de educar, de formar caráter, não é da escola. Nunca foi. Aliás, na Bíblia, a escola é o lar. Você sabia disso? Na Bíblia, a escola é o lar. Tá? Então, é muito importante, mães, que você entenda que a arte de educar é dentro de casa, tá? Não se surpreenda achando que seu filho na escola vai aprender muita coisa boa, tá? Muito cuidado com isso, tá? Os pais não educam os filhos em casa, jogam dentro de uma escola e falam, se vira. Nunca, filho, foi plano de Deus isso. Não cobre da escola, não cobre dos professores, algo que você, mãe, que você, pai, tem que fazer dentro de casa, que é educar, formar o caráter dos seus filhos. É no círculo familiar que as crianças se tornam seres sociáveis,
com todos os privilégios e responsabilidades que isso implica. A linguagem é uma das primeiras habilidades adquiridas pela criança. Você está vendo? A linguagem, tá? Já é um dos primeiros pontos importantes. Quando eu olho para uma criança que não é educada, eu vou lembrar do quê? Os pais não são educados. Você está vendo a seriedade? Tá? Quando eu olho para um filho, entendeu? Criança, que está nos caminhos errados, eu vou lembrar de quem? Os pais não ensinaram um bom caminho. Olha que sério isso, tá? É no lar que as crianças aprendem a agir como macho ou como fêmea, no contexto da sociedade. Os adultos devem lhes ensinar tudo quanto à beleza do seu desenvolvimento sexual, por meio de informações corretas e apropriadas. Você está vendo? É no lar. O filho vendo o comportamento do pai, ele vai ser igual ao pai. A filha vendo o comportamento da mãe, ela vai ser igual à mãe. No falar, no vestir, no jeito de ser, você está vendo? É dentro do lar. Nós estamos tendo hoje uma educação aí fora, nas escolas, entendeu? Nas faculdades, tá? Um ensinamento educacional que não é de acordo com o que Deus quis lá na criação. É muito sério isso. No dia da volta de Jesus com seus milhões de anjos, quando Deus sentar no trono, eu não quero estar na pele do professor que ensinou algo diferente da família. Como eu disse, eu não quero estar na pele, entendeu? De líderes, entendeu? De líderes, entidades políticas ou religiosas, ou não religiosas, tá? Ou ideias fora do lar, do casamento, do homem e da mulher como um casal dentro da família. Eu não quero estar na pele desses líderes. Por quê? Porque quando Deus sentar no seu trono, no juízo final, ele vai cobrar de cada um o que ensinaram para as nossas crianças. É muito sério isso aqui, tá? O matrimônio tal qual projetado por Deus é exclusivo. A família, porém, não é. Na igreja, os solteiros, as solteiras encontrarão um lugar especial onde poderão ser amados também. Deus obriga alguém a casar? Isso é uma pergunta muito interessante. Se você se sente bem, solteiro, e acha que não deve casar, Deus respeita. Você não é obrigado a casar, meu amigo. Você não é obrigado a ter a responsabilidade, entendeu? De uma grande família. Se você quiser ficar solteiro, Deus respeita. Deu para entender? Ninguém é obrigado a casar. Nós temos na Bíblia pessoas que nunca casaram. Tá? Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que nunca casaram. Ninguém é obrigado a casar. O apóstolo Paulo, entendeu? Ele, quando aceitou Jesus, tá? Ele não estava casado e ele tomou a decisão de ficar até o fim da vida e não casar. Você está vendo? Ninguém é obrigado a casar. Se você acha que uma família trabalhosa, entendeu? Que você não quer essa responsabilidade, fique solteiro. Sirva a Deus, entendeu? Ajude na sua causa, entendeu? Mas você não precisa casar. Ninguém é obrigado a casar, tá? Se você acha que você não gosta, entendeu, do sexo oposto, porque nós temos homens que sexo para ele não é prioridade. Não tem problema, Deus respeita. Ninguém é obrigado a casar. Entendeu? Você pode ficar solteiro. Se você não quer essa responsabilidade, Deus respeita você. E ele vai te abençoar você ficando solteiro. Entendeu? Aliás, nessa reta final da história que nós estamos vivendo, onde o mundo está em alvoroço, o ideal mesmo era não casar. Entendeu? Agora, se você parar para analisar,
tudo que nós estamos passando e tudo que vem pela frente, se você parar para analisar, o ideal é não casar. O apóstolo Paulo fala isso. Melhor é que fique como eu, solteiro, que não casem. Mas se você não aguenta ficar solteiro, então case. O que você não pode fazer é o quê? Sexo fora do casamento, tá? E adultério. Isso você não pode, entendeu? Mas se você quiser, você pode viver o casamento. Se você quiser ficar solteiro, fique, Deus vai te abençoar e você não vai ter a grande responsabilidade e lutas que um casamento requer. Nem todos nasceram para casar. Guarde isso. Nem todos têm a capacidade, entendeu? De viver uma vida de casado. Tá? Uma vez que a família é a própria alma da igreja, a própria alma da sociedade, a família cristã será um instrumento para a conversão, manutenção dos seus membros no rebanho do Senhor. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 diz que a família, entendeu? Ela é a alma da igreja. Não existe igreja sem família, tá? Porque a família é a noiva de Cristo. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo que vai vir buscar a sua igreja. Eu quero fazer aqui um desafio para você. Jesus vai voltar com seus milhões de anjos para buscar as famílias. Você está disposto a se entregar a Deus e falar: Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer o máximo que eu puder para levar a minha esposa, os meus filhos, estarem preparados para aquele grande dia da volta do Senhor com seus milhões de anjos nas nuvens do céu. Você quer? Gostaria? Então feche os seus olhos e vamos orar. Soberano Deus, querido Pai, que o Senhor abençoe todas as famílias da terra. Que o Senhor abençoe, ó Pai, todos os filhos da terra. Que todos a sociedade, Senhor, entenda que o Senhor criou a vida, que o Senhor criou a família, que o Senhor tem grande plano, um plano eterno de levar todas as famílias para o céu, para morar do ladinho de Jesus por toda a eternidade. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu lhe peço, que o Senhor abençoe. Por Jesus agradecemos. Amém. Shalom para você e até a próxima.